Olá pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula. Daremos continuidade ao estudo das derivadas e na aula de hoje veremos a derivada da função exponencial, ok? Então venham comigo. Atenção pessoal, se tivermos uma função do tipo a elevado a x, aqui dentro da definição da função exponencial, o a tem que ser maior do que zero, o a tem que ser diferente de 1 e, claro, o a é um número real. E a função exponencial é definida do conjunto dos reais para o intervalo que vai de zero, aberto em zero, a mais positivo, a infinito positivo, ok? Ao infinito positivo. Então, nós temos aqui uma função definida por f de x igual a elevado a x. Lembrem-se que esse a está representando um número real, tá certo? Se tivermos a função f de x igual a elevado a x, a sua derivada f' de x será o próprio a elevado a x vezes o logaritmo natural de a. Esse ln aqui representa o logaritmo natural de a, para todo x pertencente aos reais. Vamos deixar bem claro aqui, pessoal. Toda função do tipo f de x igual a elevado a x, quem será a sua derivada? Quem será o f' de x? Será o próprio a elevado a x vezes o logaritmo natural do a, da base aqui da função exponencial. Ok, pessoal? Entretanto, se u for uma função de x, u é uma outra função, e se tivermos g de x igual a elevado a u, ao invés de ser a elevado a x, for a elevado a uma outra função, ou seja, se tivermos g de x igual a elevado a u, aí nós utilizaremos a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, quem será a derivada de g? É aquele que a gente deriva dentro e fora, ou seja, aplica essa regra aqui, mas deriva também a função u. Então vai ficar u', eu derivo u, e o resto é igual. Faço a elevado a u vezes o logaritmo natural de a. Então, se for apenas a elevado a x, pessoal, é o próprio a elevado a x vezes o logaritmo natural de a. Entretanto, se ao invés do x eu tiver uma outra função, uma função derivável, uma função u de x, eu derivo essa função, multiplico pelo, semelhante aqui, por a elevado a u e o logaritmo natural de a. Ficou claro, pessoal? Tá claro aqui? Então, essas regras aqui é para a função exponencial. Agora nós temos, olha aqui, bem explicadinho, se g de x for igual a elevado a u, sua derivada será o próprio a elevado a u vezes o logaritmo natural de a, só que eu tenho que derivar u. Eu coloquei aqui o u primeiro, a ordem não importa porque isso aqui é um produto, mas fica mais organizado colocando logo a derivada de u, tá certo, pessoal? Agora nós temos um caso particular da função exponencial. É quando nós temos a função exponencial com a base e. Esse pessoal, vocês lembram que aqui não está representando um número real qualquer. Esse é um número irracional. Assim como nós temos o π, o número irracional, o π conhecidíssimo, que vale aproximadamente 3,14, mas nós sabemos que o π é um número com infinitas casas decimais. O e, também chamado de número de Euler, ou Euler, ele é um número também irracional, tá certo? O e é um número irracional. Esse e aqui, pessoal, está representando o número de Euler, que também é a base dos logaritmos naturais. Quando eu escrevo ln, é o mesmo que escrever log na base... ln de a é o mesmo que escrever log de a na base e. Tá certo? E é a base dos logaritmos naturais. Beleza? Então, se eu tiver uma função do tipo f de x igual a e elevado a x, sua derivada, f' de x, será o próprio e elevado a x, pessoal. Tá certo? A derivada de ela, por quê? Porque aplicando aqui a regra, seria e elevado a x vezes o logaritmo natural de e. Acontece que o logaritmo natural de e, como a base dos logaritmos naturais é o próprio e, o logaritmo natural de e vale 1. Se vale 1, 1 é elemento neutro da multiplicação. Isso implica que o f' de x fica apenas e elevado a x, pessoal. Isso nos leva à seguinte conclusão. O e elevado a x é uma
função importantíssima. Por quê? Porque ela tem a propriedade de ser igual à sua derivada. Existe outra função que seja igual à sua derivada, apenas as dos tipos k vezes e elevado a x. Se esse k for um número real constante, se eu tiver 5e elevado a x, a derivada vai ser 5e elevado a x, tá certo? São as únicas funções cujas derivadas são iguais a ela mesma. Agora, nós temos também um caso semelhante a esse. Ó. Se ao invés de e elevado a x, nós tivermos e elevado a u, então nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Quem vai ser g' dx? Você deriva o u, vai ser u' vezes e elevado a x. Tá certo, pessoal? Ficou claro? Para a gente aplicar isso aqui na resolução de exemplos, vamos lá para ficar cada vez mais claro. Atenção, acompanhem comigo. Ó. Atenção. Ó, vou recapitular aqui. Se f de x for do tipo a elevado a x, sua derivada, deixa eu escrever logo aqui as que nós vimos, né? Se f de x for a elevado a u, foram 4 casos, na verdade são 2 com cada um com sua particularidade. Se g de x, se f de x for e elevado a x e se f de x for e elevado a u. Como é que fica essas derivadas? Fazer as derivadas aqui na frente de uma outra cor para a gente aplicar. Ó. Aqui implica que o f' dx será a elevado a x vezes o logaritmo natural de a. Captaram, pessoal? Isso aqui vocês têm que guardar. Ó. Se a função for do tipo a elevado a x, sua derivada será a elevado a x vezes o logaritmo natural de a. Se for a elevado a u, aí primeiro você deriva o u e o resto é igual. É u' vezes a elevado a u vezes o logaritmo natural de a. Se for e elevado a x, claro que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E se for e elevado a u, vai ser u' vezes... Opa, escrever aqui f' de x, né? O f' de x vai ser... Primeiro você deriva o u' vezes o próprio e elevado a u. Perceberam? Esse é um caso particular porque eu não preciso escrever logaritmo natural da base, porque o logaritmo natural de e é o próprio e. Agora vamos resolver alguns exemplos. Vamos calcular f de x, calcular f' de x, dado que, vamos aqui de item A, f de x vale 5 elevado a x. Quem é a derivada da função f de x igual a 5 elevado a x, pessoal? Olha, pela definição, f' de x será igual a o próprio 5 elevado a x vezes o logaritmo natural de 5. É fácil, né, pessoal? Você repete a própria função exponencial e multiplica pelo logaritmo natural da base. Ok? Vamos tomar aqui outros casos. Chamar aqui de item B, ó. Se tivermos assim, f de x igual a 3 elevado a 2x. Veja que agora no expoente nós temos uma função de x. Não é apenas o x, é uma função de x. Então, quem vai ser sua derivada? Você tem que derivar 2x aqui, ó. Você deriva 2x, vou chamar esse 2x de u aqui, ó. U é 2x. Quem vai ser u'? Quem é a derivada 2x? É o próprio 2. Então, agora é só fazer isso, ó. F' de x, você deriva o expoente, nós derivamos aqui, deu 2, então é 2 vezes 3 elevado a 2x vezes o logaritmo natural de 3. Essa parte aqui sempre vai ocorrer. Você repete a própria função e multiplica pelo logaritmo natural da base. E se aqui tiver uma outra funçãozinha, você deriva essa função. Se for apenas x, por que não precisa? Porque a derivada de x é 1, então nem precisa aparecer, tá certo? Mas a derivada de 2x é 2, ok? Vamos trabalhar mais alguns itens. Vamos lá. Vou aqui para a próxima, gerar um novo slide aqui para a gente trabalhar mais exemplos. Recapitulando aqui as regras rapidinho, ó. Se eu tiver a elevado a x, a sua derivada, a elevado a x, ln de a. A elevado a u, u', a elevado a u,
ln de A. Já fizemos dois casos desses. E elevado a x, que é a linha, né? Também. Se for E elevado a x, a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. E se for E elevado a u, só repetindo aqui as fórmulas para a gente não esquecer as definições imediatas, nós teremos u' vezes o próprio E elevado a u. Então, se tivermos aqui, pessoal, ó, f de x igual a 3e elevado a x. Quem é f' de x, pessoal? Se eu tenho apenas uma constante aqui, eu repito a constante e derivo a função. Quem é a derivada de e elevado a x, por definição, é o próprio e elevado a x. Ok? Mas se tivermos agora uma função do tipo f de x igual a e elevado a x ao quadrado, quem seria a derivada desta função? Você chama o expoente de u e deriva o expoente. Se u vale x ao quadrado, o' vale quanto, pessoal? Quem é a derivada de x ao quadrado? O 2 volta multiplicando, fica 2x, e diminui 1 do expoente, fica 1, né? Então fica 2x. A derivada de x ao quadrado é 2x. Logo, a derivada aqui, ó, lembrem-se que quando for e elevado a uma função, você pega a derivada do expoente e multiplica pelo que já temos aqui. Então vai ser 2x vezes e elevado a x quadrado. Tá certo? Essa função do e aqui você repete sempre e deriva o expoente. A não ser que ele seja x, basta repetir. Ficou claro? Tá claro, pessoal, essas derivadas? Vamos trabalhar mais um caso. Alguns casos de cada tipo. Ver se a gente captou bem direitinho. Mais alguns exemplos. Trabalhar mais alguns exemplos, ó. Sendo g de x igual a 7 elevado a x ao quadrado mais 3. Quem é g' de x, pessoal? Nesse caso, como é que vai ficar o g' de x? A gente deriva o expoente, não é isso? A gente chama o de x ao quadrado mais 3 e deriva. Quem é o linha? O linha vai ser, ó, a derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 3, como é uma constante, é 0. Então, o g' de x, vocês lembram por definição, vai ser o u', que é 2x, vezes a própria função exponencial, 7 elevado a x ao quadrado mais 3, vezes o logaritmo natural da base, que nesse caso é 7. É sempre a derivada do expoente, repete a própria função exponencial e o logaritmo natural da base. Fui claro? E se tivermos dado s de x igual a e elevado a 3x. Determine, atenção, determine S' de x. Quem vai ser o S' de x, pessoal? Bom, quando nós temos uma função desse tipo, a gente deriva o expoente, chama o u de 3x, calcula o u', derivada de 3x é 3, logo S' de x. Ora, quando é a função com base é a derivada do expoente vezes a própria função. Vai ser 3 vezes e elevado a 3x. Vocês me entenderam, pessoal? Esses diversos casos envolvendo função exponencial, quer seja com a base real ou com a base e. Lembrando que a diferença é exatamente... Atenção, esse risquinho aqui não existe, não. A diferença é exatamente que se a base for um número real qualquer, eu acrescento o logaritmo natural da base. Se a base for o número de Euler, for esse número irracional, eu só repito essa função e multiplico pela derivada do expoente. Espero que tenha ficado claro para todos. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abração e até a próxima.